Olá, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com o professor Sandro José de Souza, professor, pesquisador na área da bioinformática do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje vem conversar com a gente sobre este assunto, que também ele coordena o programa de pós-graduação em bioinformática da UFRN. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Obrigado pelo convite, Bruno. É bom tê-lo aqui para a gente conversar sobre esse assunto recente na pós-graduação da universidade, não é, professor? Exato, o programa foi aberto no início de 2016, ele foi aprovado pela CAPES com nota 5, que é uma nota para um programa novo, uma nota alta. Temos mestrado e doutorado, já fizemos 3 seleções desde o início de 2016, acabamos de fazer a última na semana passada. Temos hoje 38 alunos já matriculados. Esse programa, perdão por interrompê-lo, mas o programa já, por curiosidade mesmo do apresentador, já começou com doutorado e mestrado? Mestrado e doutorado. Geralmente os programas de pós-graduação começam substancialmente com mestrado e depois já começou com os dois programas? Já começou com mestrado e com doutorado. Nós temos um corpo docente muito bem qualificado e como é uma área também que é bastante carente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A bioinformática é uma área muito nova e como ela engloba profissionais que precisam ter uma base da computação e uma base da biologia, né, a área de ciências da vida, então é uma área que tem uma formação muito única. Então isso acaba gerando uma escassez de recursos humanos. Então, Isso vem desde a formação desses próprios profissionais ou só do incentivo a universidades e pesquisas na área, por exemplo? A demanda é muito alta por profissionais desse tipo, no mundo inteiro, E eu acho que essas características únicas da formação tornam a formação de profissionais nessa área muito difícil. Então, né, antigamente acontecia aquilo, né, a pessoa ia fazer biologia porque não gostava de matemática. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Hoje o profissional tem que ter uma base tanto na biologia quanto na matemática. Então, essa ideia das ciências complexas, né, que se interligam e não estão mais isoladas. Exatamente. Como é que surgiu essa ideia da bioinformática? Né? O senhor havia colocado essa ideia do biólogo, do biológico, ciências, né, da natureza, junto com ciências biológicas, e a gente vem as ciências tecnológicas, ciências humanas, todas então estavam desde o início interligadas, né? Só que a gente separou. Historicamente, a partir de que período a gente tem especificamente essa ideia da bioinformática começando a ser discutida ou pesquisada? Desde o início do desenvolvimento da computação, os profissionais da área de biologia, medicina, agronomia, passaram a usar os computadores nos seus projetos de pesquisa. Mas isso se acelerou de maneira muito clara nos últimos 20, 30 anos com o desenvolvimento das tecnologias em larga escala. Então hoje, você sequencia um genoma, por exemplo, a um custo muito baixo. O genoma gera, né, uma quantidade de dados, né, muito grande. Esses dados eles precisam ser processados, analisados por abordagens computacionais e matemáticas. Então, a bioinformática... É curioso, porque o termo bioinformática ele é relativamente recente, foi no final da década de 80, começo da década de 90, apesar dos profissionais estarem já usando a computação para se estudar biologia e medicina. Mas o termo foi cunhado no fim da década de 80, começo da década de 90. E hoje está muito associado com essas análises de genoma, né? As tecnologias de sequenciamento de DNA se desenvolveram de forma impressionante nos últimos 10 anos. Desde o sequenciamento do genoma humano, que foi em 2001, em 2008, 2009, surgiu uma segunda geração de sequenciador de DNA, uma máquina que faz o sequenciamento. E a capacidade de sequenciamento aumentou assim de forma dramática. Então, hoje, nós sequenciamos um genoma... Eu costumo brincar com os alunos nos meus cursos, né, que se você não morrer nos próximos 5 a 10 anos, você vai ter o seu genoma sequenciado, porque o custo está tão baixo e a tendência é que vai caindo ainda mais. E aí a demanda por bioinformática é clara. Cada vez maior. Cada vez maior. Professor, o senhor é graduado em Ciências Biológicas, doutorado em Bioquímica, além de outras formações que a gente, pós-doutorado também.
Queria saber do senhor, dentro dessa discussão, né, o senhor colocou aí, da bioinformática, quais profissionais eles podem estar inseridos dentro dessa discussão? Já existe alguma formação acadêmica por parte da graduação que o aluno, Sim. ou você pega de biologia, biomedicina ou de outras áreas? Como é que é esse contexto? Existem muito poucos cursos de graduação em bioinformática. Quando nós iniciamos a iniciativa de bioinformática aqui na UFRN, com o programa de pós-graduação, um pouquinho antes, estamos trabalhando ainda junto com o professor Ivonildo Rego, no Instituto Metrópole Digital, tanto que o programa de pós-graduação está lotado no IMD. Né? E conversando com o Ivonildo, lá pelos idos de 2013 e 2014, nós pensamos, olha, nós precisamos, né, já existiu um embrião de bioinformática na universidade, nós temos um potencial humano muito grande aqui, então nós precisamos desenvolver isso. E a primeira ação que nós fizemos foi uma ênfase de bioinformática no bacharelado em tecnologia da informação do IMD. Isso começou em 2016, então a gente já está no terceiro semestre dessa ênfase. Então os alunos na graduação já têm uma introdução à bioinformática. De outra forma, o senhor, bioinformática, não acha que vai faltar quem sabe, essa base mais para o lado das ciências da biologia, por exemplo? Então, eu costumo dizer que é mais fácil um profissional da computação aprender biologia do que o contrário, do que um biólogo aprender matemática, computação, até por essa questão cultural que a gente estava... Né, ainda a gente tem uma bagagem, eu falo isso com tranquilidade porque eu sou biólogo, e eu acho que também que os currículos de biologia, dos cursos de graduação de biologia, não se atualizaram na velocidade que o mercado, que a demanda exige. Né? Enquanto que os cursos de computação, por exemplo, nessa ênfase de bioinformática no BTI... Tem um diálogo muito próximo. Tem um diálogo muito próximo. Vai para o mercado e volta, né? Isso. E tem disciplinas de biologia. Então, o aluno é apresentado à biologia de uma forma, obviamente, um pouquinho mais leve, sutil do que o aluno de biologia, mas ele já é apresentado, ele já sabe as demandas que vão vir do pessoal de biologia. Você acha que isso acontece tanto na licenciatura quanto no bacharelado? Por exemplo, biologia? Como? Tanto na licenciatura quanto no bacharelado? No bacharelado deve ser mais ainda, né? No bacharelado, o profissional que sai bacharel, ele deveria estar ainda mais ainda integrado com outras áreas, com uma base de matemática mais forte. E, infelizmente, isso eu digo, não é especificamente a UFRN, eu acho que no Brasil inteiro as faculdades de biologia não investiram tanto em adaptar o currículo. Houve alguns progressos, sem dúvida, mas o mercado está caminhando muito rapidamente. Que a gente vê, por exemplo, o surgimento recente de cursos como de ecologia, por exemplo, né, que foi um viés da biologia e que tem uma base matemática, logaritmo, de pesquisa, estatística, né? Os alunos têm que passar por essa base matemática. Eu reitero uma pergunta, será que vamos chegar a um nível de oferecer um curso de graduação antes da própria pesquisa em bioinformática, por aí também, na UFRN? Eu particularmente acho que a graduação, quer dizer, nos Estados Unidos, vamos pensar nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a graduação é a hora da pessoa abrir a cabeça, né? Não de focar tanto. No Brasil é o contrário? E no Brasil a gente tende a focar já na graduação. Eu acho que a gente devia ir mais para o lado americano. Óbvio, dá a oportunidade do aluno dele verticalizar, dele se aprofundar mais em alguma área, mas flexibilizar bastante a graduação para o aluno crescer, criar uma base cultural, científica, né? Para daí depois, no fim da graduação, eu acho que a ideia dos bacharelados, quando você tem uma primeira fase mais generalista e depois você foca, vai um pouco nessa linha. Você cria uma base e depois a sua base tem um pouco dessa história também, né? Foi em Harvard, teve essa formação, foi aí que iniciou essa área, delineou esse início da pesquisa nessa área para o senhor? Foi lá, eu fiz graduação em biologia, depois fiz pós-graduação em bioquímica, biologia molecular, e aí no pós-doutoramento eu fui para Harvard trabalhar com um prêmio Nobel, que foi um dos pesquisadores que desenvolveu uma das tecnologias de sequenciamento do DNA, ganhou o prêmio Nobel por isso, e ele estava, no laboratório dele, tinha uma metade do laboratório, um laboratório de bioinformática. Ele foi um dos pioneiros nessa área.
E quando eu cheguei lá, eu resolvi aprender uma coisa nova. Né? Eu não cheguei para fazer um projeto de bioinformática, mas chegando lá eu vi aquela oportunidade e pensei, olha, vamos aprender uma coisa nova. Na pior das hipóteses, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Né? Mas já dava para perceber naquela época que a bioinformática ia crescer muito. Se expandir, né, professor? O professor também foi pioneiro em outras áreas no Brasil, como a parte de genômica, da bioinformática. Isso. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei em São Paulo, na metade da década de 90, mais ou menos, começaram os projetos genomas. Foi o projeto da Xylella, aquela bactéria que infectava a laranja, e depois um projeto de sequenciamento de tumores, feito pelo Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, junto com a FAPESP, lá em São Paulo. Também foi um dos projetos pioneiros nessa Pioneiros, área, foi o segundo projeto nessa área de genômica. E eu voltei para o Brasil para trabalhar nesse projeto. Fui contratado pelo Instituto Ludwig, fiquei lá por 14, 15 anos. E aí resolvi sair de São Paulo e me mudei para Natal. E aí aqui encontrei uma área, já que já existiam profissionais de bioinformática aqui na UFRN, na área de genômica também. E aí também uma conjunção de fatores. Outros docentes foram contratados na mesma época que trabalhavam com bioinformática. O IMD, nós criamos a ênfase junto com o professor Ivonildo e contratamos professores para a bioinformática da ênfase. E com isso nós criamos um grupo de profissionais. Muito sólido. A gente fala de genômica, vem a partir do gene, né? Esse estudo em nível, digamos assim, mais objetivo, até para o telespectador possa acompanhar. O que a genômica, a partir do conceito, ela estuda? A genômica, ela, através do sequenciamento do DNA de uma célula, de uma espécie, você faz diferentes tipos de estudo, mas principalmente caracterizar o arcabouço genético de uma espécie. Ou de por exemplo, uma célula tumoral. Em oncologia, a genômica é muito importante. Hoje em dia, nós sequenciamos o DNA de um tumor, comparamos com a célula normal e vemos quais diferenças ocorreram no tumor e se algumas dessas diferenças podem estar relacionadas à origem do tumor, a tentar predizer se uma droga vai funcionar para um tumor ou não. Hoje, existem vários testes genéticos que já são oferecidos comercialmente. No Brasil existem várias companhias que oferecem testes genéticos baseados em genômica. Você vai lá, sequencia ou o genoma inteiro ou um pedaço do genoma do paciente ou do tumor, se já é um caso de existir um tumor, e você usa essa informação, passa essa informação para o médico e o médico define uma terapia, por exemplo, baseado nessa informação genética. Certo. Professor, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas voltamos já com esse assunto, tá certo? Você de casa não sai daí, a gente vai para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando sobre biogenética, bioinformática. Não sai daí. Voltamos no intervalo com o professor Sandro José de Souza, conversando sobre pesquisas na área da bioinformática do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também do programa de pós-graduação em bioinformática, que o senhor é coordenador, não é, professor? A gente sabe que programas de pós-graduação, eles não têm uma pesquisa apenas para uma área. E bioinformática, como a gente está conversando, é uma área bastante holística, né, e complexa e se interliga diversas áreas. Mas assim, não preciso do número exato, mais ou menos em que áreas, né, ou que linhas de pesquisa, por exemplo, a gente poderia apontar em nível geral a partir desse programa de pós-graduação? Nós temos, todo programa de pós-graduação ele tem linhas de pesquisa, que você tem que formalmente comunicar a CAPES. Nós temos 3. Até para o professor poder se cadastrar, até para o professor, né, poder se cadastrar, para o aluno também ver se a área realmente é do seu interesse. Nós temos 3 áreas. Uma é genômica, que a gente já conversou um pouco. Uma outra área é biologia de sistemas, que é uma área nova da bioinformática, que é uma visão mais sistêmica dos organismos vivos, dos sistemas biológicos. E o terceiro é uma área de desenvolvimento de produtos e processos, porque nós, até para aproveitar, pegar o vácuo do IMD, que tem todo esse lado de empreendedorismo,
nós queremos que essa parte de empreendedorismo seja uma das linhas do nosso incentivado, programa, né? que seja incentivado. Então, nós temos vários projetos que se enquadram dentro dessa linha, seja para desenvolver produtos para a comunidade acadêmica ou para a comunidade empresarial, como também serviços. Então, nós podemos desenvolver estratégias computacionais, produtos que podem ser disponibilizados como serviço para essas comunidades. Existem parceiros, né? A gente sabe que em alguns cursos, programas de pós-graduação, existe fomento externo, né? Que é outra forma, ainda mais desse período de reestruturação da educação, o financiamento para a educação não é suficiente. Então, na área de vocês, especificamente para esse tipo de serviço, existe alguma parceria? Ou assim, ainda assim não existe? Existe algum planejamento para que ela possa alcançar? Nós já estamos começando O primeiro ano do programa foi bastante intenso no sentido de estruturar o programa, né? Então, agora, a partir de 2017, nós vamos trabalhar. Um dos pontos fortes é justamente essa parceria. As minhas pesquisas, especificamente, têm uma parceria muito grande com o Instituto de Bioinformática e Biotecnologia, que é uma instituição sem fins lucrativos, cujo principal parceiro é o Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, que era o meu antigo empregador. Então, eles continuam financiando parte das minhas pesquisas. Nós temos também uma parceria forte com o Hospital do Câncer, em São Paulo. Alguns dos docentes fazem parte do INCT, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi recentemente aprovado. Eu sou vice-coordenador desse instituto, que é coordenado pelo Hospital do Câncer de São Paulo. É aquilo que a gente estava falando da importância da genômica, da bioinformática para a oncologia. Nós temos um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, financiado pelo CNPq e pela FAPESP, que trabalha especificamente com essa área. Esses são alguns dos parceiros. Nós estamos agora buscando novos parceiros, estamos iniciando discussões, principalmente na questão da internacionalização do programa, que é uma coisa extremamente importante. Então, nós já estamos conversando com alguns... Esse diálogo, né? Essa internacionalização seria mais para os americanos, universidades, nós estamos conversando com algumas universidades nos Estados Unidos e uma universidade na Europa. De colaboradores nossos, então são pesquisadores que já colaboram com alguns dos docentes do programa, e então nada mais natural que a gente formalize uma interação. Então, principalmente para mandar alunos para fora, né, num mestrado ou doutorado sanduíche, e também para receber docentes para ministrarem cursos, disciplinas. Essa parceria tem sido cada vez mais evidente nos programas, né, professor? Sem dúvida. O senhor falou desse pioneirismo nessa área. Se a gente pudesse fazer, obviamente, na ciência geral a gente diz, os países do norte, os países do sul, não geográfico, mas como um centro de referência para a ciência, né? A ciência mais antiga para uma ciência contemporânea. Mas nessa área especificamente do câncer, esse pioneirismo, a gente poderia dizer, existe no Brasil, Estados Unidos, existe em outros países também? Na questão da bioinformática, de maneira geral, e na genômica para câncer, o Brasil está muito bem posicionado. Todos aqueles projetos de genômica que nós mencionamos antes do intervalo, eles serviram para gerar uma comunidade de bioinformática bastante ativa no país. Então, hoje, nós fomos o terceiro programa de doutorado, mestrado há alguns outros. Então, por exemplo, comparado com os nossos vizinhos latino-americanos, nós estamos numa posição muito boa. Estamos ainda atrás dos Estados Unidos e Europa, até por uma questão de número, né? A qualidade da pesquisa que é feita por alguns dos grupos de bioinformática no país é de altíssima qualidade. Inclusive, o senhor é pesquisador no CNPq, né? Sim, sou. Para alcançar esse, realmente dá trabalho. Assim, dá trabalho. Muito trabalho, né, professor? Mas para alcançar esse nível de pesquisa, você é um pesquisador consagrado já, né? O senhor diria... Não, exato. Mas essa área, eu acho que isso mostra realmente o amadurecimento da área como um todo. Nós temos hoje grandes grupos de pesquisa que estão fazendo pesquisa de ponta, e a UFRN é uma delas. O nosso centro aqui e o programa agora tem um corpo de docentes muito bem qualificados. Então, eu diria que nós estamos aí pau a pau com os outros programas de pós-graduação que existem no Brasil. Um na USP e um na UFMG. A gente faz questão de falar sobre isso, eu vou até dar uma pausa, porque às vezes os alunos, né,
seja de qual for a região do país, parece que não pensam no extra, né? Exato. Em outros países, em outras regiões do país, mas às vezes esquece de perceber que no nosso próprio lugar existe sim pesquisa de ponta, Eu né, acho que é uma excelente colocação, Bruno, até porque, e por isso é também importante que a gente mande os nossos alunos para fora, principalmente, né, a nível de pós-graduação, depois de pós-doutoramento, até para que esses alunos valorizem o que eles têm aqui. Né? Nós temos excelentes pesquisadores, nós temos excelentes docentes e isso precisa ser valorizado, a gente precisa ter consciência disso, né? Com autocrítica, claro, né? Claro. Você precisa melhorar. É a história né? O ambiente anda junto, então você precisa constantemente ter que aprimorar os seus... A circulação desses trabalhos dos alunos, né? Termina sendo direcionada para a linha de pesquisa. Mas eles, de maneira até contínua por um ou outro, têm que escrever artigos em revistas internacionais dúvida, nesse sentido. E isso termina divulgando também essa formação, né? Sem dúvida. Esse trabalho... Na maioria dos programas, você só consegue a tese se você publicar numa revista internacional, né? Você só consegue defender depois de ter publicado 1, 2 artigos em revistas internacionais. Ano passado, por exemplo, o nosso programa os alunos já publicaram, já temos alunos que publicaram. Então isso é uma coisa, né? Necessária também, né? Isso é uma coisa importantíssima. Ir para eventos e apresentar esses trabalhos, né? Receber a crítica da comunidade, isso é uma coisa extremamente importante e está na base da formação de Isso faz parte do fazer ciência, né? Não Exatamente. É só o laboratorial também, né? Não, e inclusive outra coisa que nós somos, né, precisamos nos aprimorar é até na questão da visibilidade, né? Nós precisamos saber conversar com jornalistas, com o público leigo. Afinal, boa parte das nossas pesquisas são pagas por dinheiro público. Exatamente. Né? Então nós precisamos saber conversar, mostrar para o público leigo a importância dos nossos trabalhos e como isso é importante para o desenvolvimento da economia, por exemplo. Né? Essa área de bioinformática é uma área que é crucial para a biotecnologia, que gera, né, milhões e milhões de reais em termos de impostos. Mercados cada vez maiores. A indústria que, né, mais cresceu na década passada internacionalmente foi a indústria da biotecnologia. A bioinformática é um pilar da indústria da biotecnologia. Né? E em Natal, na UFRN, nós temos hoje um excelente núcleo de pesquisa. Hoje vocês oferecem serviços para que tipo de clientes, por exemplo? Estamos começando a oferecer. Nós criamos recentemente, ano passado, um centro multiusuário de bioinformática e nós estamos começando a oferecer agora alguns serviços, tanto para a academia quanto para o setor industrial. Para a academia, para as universidades ou pesquisa? Para os grupos de pesquisa, isso. Um docente tem um projeto de pesquisa, não tem bioinformática, uma equipe de bioinformática, então ele pode, né, contratar os nossos serviços para executar uma análise, por exemplo. E na indústria, todas essas indústrias de base biotecnológica precisam de bioinformática. E muitas vezes o custo para essas empresas em achar um profissional, contratar esse profissional, é complicado. Às vezes é uma análise muito específica, não precisa contratar alguém só para fazer uma análise específica e depois, né? Então ela vai Então esses serviços são extremamente importantes para trazer um dinamismo para a indústria. Porque ela vai lá, contrata o serviço, tem o dado e pronto. E usa aquele dado. Isso é bom para demonstrar também que às vezes as pessoas e o senso comum pensa a pesquisa da universidade é só para fazer ciência. Não tem esse diálogo com a realidade prática social. Né? Isso felizmente está mudando, né, Bruno? Isso felizmente está mudando, porque isso é absolutamente crucial. Isso faz, a divulgação científica, ela ajuda isso, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Até para mostrar, né? Muitas vezes eu tenho conversado com alguns empresários, eles nem sabem que essa expertise existe na universidade. Então é absolutamente crucial que a gente dê a cara para o mundo, né? Às vezes até dentro da própria universidade. Até dentro da própria universidade, exato. Então isso essa questão de visibilidade, né, de marketing no bom sentido, é absolutamente crucial. E nós precisamos treinar os alunos em relação a isso. Eles precisam sair daqui com uma noção de que essa interação com o restante da sociedade é absolutamente crucial. Até sobre o ponto de vista linguístico, né? A ciência é muito técnica do ponto de vista de expressões e de metodologia. E para quem não faz ciência ou quem quer ver só a visão comercial, é o prático, né? É a tradução mesmo, o simples. E eu acho que isso dificulta um pouco, sobretudo nessa área de bioinformática. Exato. Né? Não, sem dúvida. E isso é treinamento também. Isso é treinamento. Nós precisamos treinar os alunos a saber conversar, né, com o público leigo e evitar esses, né, jargão específico, uma expressão muito técnica que vai dificultar essa interação.
Isso é absolutamente também, é muito importante. Muito importante. Professor, infelizmente o nosso programa já está terminando, mas eu queria deixar aberto aqui, sobretudo por parte da pós-graduação, um programa novo, um aluno que está assistindo e possivelmente deseja pesquisar, ler sobre, ou quem sabe se inscrever até para a seleção, onde é que ele pode achar? Existe um site específico? Sim, existe um site específico, vocês podem entrar no site bioinfo.imd.frn.br. Lá você tem todas as informações não só sobre o programa, mas também sobre o Centro Multiusuário de Bioinformática. É também possível obter informações no próprio site da UFRN, na área de pós-graduação, existe uma página específica para o programa, então todos os editais de seleção, todas as informações estão lá disponíveis. E fisicamente onde funciona esse programa de pós-graduação? Ele está lotado no IMD, mas fisicamente nós estamos na rua Odilon Gomes, aquela avenida principal que chega no campus, numa casa... No Conjunto dos Professores? Isso, no Conjunto dos Professores, há um quarteirão do campus, ali perto do Açaí ali. Nós estamos fisicamente lá. Ok, então já está quase dentro da universidade. Quase dentro da universidade. Ok, professor, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, Bruno, obrigado. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo sábado com mais um programa Educação em Pauta, aqui na TV Câmara, às 10 horas da manhã. É bom lembrar, e eu sempre faço o convite, que o nosso programa também tem uma reapresentação aos domingos, às 10 horas da manhã, no mesmo horário e canal. E você pode acompanhar os programas que antecederam esse também através do YouTube. Vá lá no nosso canal e confira. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.